Livro do evangelista Marcos, capítulo 5, versículos 21 Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o 34. Quem achou, diz amém. Amém. Diz assim o texto: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ainda até o versículo 42, diz assim, querido: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos nessa noite. E todas as vezes que estamos diante da Tua palavra, Senhor, nos colocamos como aqueles que têm fome e sede e que necessitam ser alimentados pela Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Que nada venha se interpor, ó Pai, entre a Tua palavra e o nosso entendimento. Mas que nós possamos sair daqui entendendo tudo aquilo que é desejo do Senhor para a nossa vida. Isso, Senhor, é o que eu te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, querido. Ao sentar, vira para essa pessoa bonita que está do seu lado, diz para ela o tema dessa mensagem, que é Jesus faz. Aleluia. E como é bom a gente chegar na igreja, querido. Todas as vezes que nós estamos na igreja, eu faço questão, desse contato, porque a igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar onde nós nos relacionamos com Deus. Igreja é lugar onde eu me relaciono com o meu irmão. Igreja é lugar onde o evangelho se torna uma verdade. O evangelho sincero, o evangelho genuíno é aquele que eu saio de mim e desago em Deus, é aquele que eu saio de mim e eu desago no meu irmão. Evangelho sincero, evangelho genuíno, eu descarto o individualismo, eu descarto o egoísmo para viver cada vez mais a minha vida para Deus e a vida da comunidade. E quando nós estamos aqui reunidos nessa noite para falar sobre cura, falar sobre o que Deus faz, sobre o que Ele realiza, eu escolhi esse texto e nós olhamos para esse texto e parece que na verdade é uma história só quando nós olhamos para todo o tema que a sociedade bíblica dá. Porque se você olha aí a partir do versículo 21, tem 3 temas. Ele fala sobre o pedido de Jairo, ele fala sobre a cura de uma mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. Mas na verdade aconteceu tudo em sequência.
Quando Jairo ele chega e ele diz para Jairo chega até Jesus e diz: Jesus, há uma necessidade, a minha filha está doente, a minha filha já está lá em casa, ela está passando por uma dificuldade, por uma doença, e somente o Senhor pode gerar a cura, somente o Senhor pode mudar essa realidade. Mas quando Jairo ele começa a caminhar, quando ele vai ao caminho da sua casa, e a multidão está em volta dele, uma outra mulher enferma toca em Jesus. E tudo acontece no mesmo momento, no mesmo instante, e a gente precisa estar atento aos detalhes do que Jesus está falando e o que ele está tratando nessa passagem e nesse momento. Primeira coisa a se entender aqui é porque Jairo vai até Jesus. Jairo ele não vai até Jesus crendo em Jesus como Messias. Jairo, ele não crê que Jesus é o Messias vindo do alto do céu, que tem todo o poder em suas mãos, que pode curar, que pode realizar, que pode mudar a realidade da sua filha, mas Jairo, como um dos mestres da sinagoga, ele crê no profetismo que havia sobre a vida de Jesus. Jairo não crê que Jesus era o Messias. Jairo crê que Jesus era um grande profeta. E era prescrito na lei que todo profeta, que quando ele coloca a mão sobre alguém enfermo, ali acontece uma cura, ali acontece algo sobrenatural. E sobre essa fé que Jairo chega até Jesus. Jairo não chega até Jesus crendo ele ser o Messias, mas Jairo chega até Jesus crendo que ele é o profeta. E Jairo não crê que basta uma palavra de Jesus para curar. Jairo ele acredita que Jesus ele tem que ir até a sua casa, tem que colocar a mão sobre a sua filha, porque dentro da lei a cura só iria acontecer se o profeta coloca a mão sobre a sua filha. Então aquela caminhada entre onde Jesus encontra Jairo e até a sua casa, Jairo ele quer que Jesus faça aquilo o mais rápido possível. É como você talvez em algum dia da sua vida, alguém bateu na sua porta e disse: estou com alguém aqui passando mal, e você pega o seu carro e você sai disparado e você quer passar na frente de todo mundo para chegar logo no hospital e socorrer aquela pessoa. Esse era o sentimento de Jairo. Jairo, quando pega Jesus pela mão e diz: Jesus, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. Ele está dizendo: e vamos rápido, porque a minha filha está agonizando. Mas o texto nos diz, querido, que uma multidão estava à volta dele. E quando Jesus vai caminhando, há um outro sentimento, há uma outra história acontecendo. Diz o texto aí, a partir do versículo 25, que aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. E quando Jairo está levando Jesus para sua casa, aquela mulher olha Jesus passando e diz: está ali também a minha cura. Só que aquela mulher tem um olhar diferente do olhar de Jairo. Jairo tem um olhar para o Jesus profeta. Aquela mulher olha para Jesus como Messias. Ela diz: basta somente eu tocar na sua veste, porque ele é realmente a manifestação da glória de Deus. Ele não é somente o profeta, mas ele é Deus encarnado, e basta eu tocar nas vestes dele para eu ser curado. O olhar da mulher é um olhar diferente do olhar de Jairo. E aquela mulher, ela vai se arrastando e chega e toca em Jesus. E ao tocar em Jesus, Jesus sente algo diferente. E há um detalhe que nós precisamos nos atentar nessa história e nesse relato. É que Jesus ele faz uma diferença entre o toque e entre o esbarrão. Para Jesus é muito diferente, querido, porque Jesus ele tinha ali no meio daquela multidão, era muita gente encostando nele, era muita gente batendo nele. Até os discípulos brincam quando Jesus ele diz: quem me tocou? Os discípulos dizem: mas Senhor, quantas pessoas estão aqui te tocando? Quantas pessoas já esbarraram em ti? Quase que Jesus chama a atenção deles e diz: eu sei a diferença em quem toca e quem esbarra em mim. Quando nós nos atentamos para isso, querido, é preciso entender que Deus ele faz separação entre o que é oração sincera e entre o que é vã repetição. O Senhor, ele faz diferença entre o que é somente o balbuciar dos seus lábios e o que é um louvor sincero do seu coração. O Senhor sabe o que tem tocado realmente ao seu coração e o que tem sido somente encenação. Ele sabe fazer a diferença entre isso. Por isso que Jesus, ele diz: quem me tocou? E quando ele declara quem me tocou, há um objetivo.
A mulher já estava curada, ela já tinha recebido a bênção dela. Mas tudo o que Jesus faz por nós, é necessário que seja gerado testemunho. Tudo o que Ele opera, tudo o que Ele realiza, não pode ficar em oculto. O que Deus tem feito por você, o que Ele tem realizado na sua vida, o que Ele tem causado de diferença, transformação e mudança, isso tem que chegar até outras pessoas. Por isso que Jesus não poderia deixar aquela mulher sair da mesma forma que ela chegou, de uma forma unânime. Mas era necessário dar nome àquela mulher. Aquela mulher era conhecida somente como a mulher do fluxo de sangue. Mas a partir daquele momento ela foi conhecida como a mulher que foi curada ao caminho da casa de Jairo. E assim também é a nossa vida aqui. Quando Jesus ele começa a agir, quando Ele começa a operar, quando Ele começa a mexer nas nossas feridas, tudo muda. E isso precisa ser testemunhado, isso precisa ser conhecido, precisa ser falado. Por isso que Jesus ele diz, quem me tocou? E é da mesma forma, quando nós viemos à igreja e quando nós tocamos em Jesus, é necessário pensar, é necessário refletir, é necessário entender o que o toque de Jesus tem gerado de mudança na minha vida. E eu preciso mostrar, eu preciso revelar, e eu preciso dizer, olha, quando Jesus tocou na minha vida, tudo se fez diferente. E aquela mulher, ela diz, e ela até atemorizada, diz o texto aí no versículo 33, que ela atemorizada, ela diz, e ela fica com medo porque ela era uma mulher impura. Dentro das leis mosaicas, ela não podia mais entrar na sinagoga, ela não podia se relacionar, e toda pessoa que ela tocava se tornava também impura. Então, no momento que ela toca Jesus, ela torna Jesus impuro, Jesus não poderia mais entrar na sinagoga. Por isso que ela fica com medo, por isso que ela não se declara. Mas toda essa história, ela está acontecendo, e entenda que Jairo está do lado de Jesus. Jairo está ali nervoso. Jesus, o Senhor já curou, o Senhor já fez o milagre, deixa essa mulher aí, vamos lá que a minha filha está morrendo. Jairo, ele está ali angustiado, por que Jesus para? Por que Jesus está dando atenção para essa mulher? Em alguns momentos da nossa vida, nós temos uma postura também egoísta. Nós queremos que o Senhor haja, que o Senhor opere, que o Senhor faça o nosso milagre, enquanto Jesus está aqui dando atenção para o nosso irmão. E Jairo está ali, naquele momento, e quando o Senhor ele se despede da mulher, ele diz, vai, a tua fé te salvou. E ele se volta para Jairo. Diz aí, versículo 35, quando Jesus se volta para Jairo, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? E Jairo, talvez, querido, estava ali com o teu coração cheio de fé. Jairo, ele chamou Jesus somente como um profeta, ele não cria em Jesus como Messias, mas ele viu Jesus curando aquela mulher do fluxo de sangue somente com um toque. Talvez a fé de Jairo ali já tinha mudado, já tinha havido um clique na vida de Jairo, só que vem uma má notícia. Vem uma notícia para acabar com toda a esperança que estava no coração de Jairo. E assim acontece com a nossa vida e com a nossa caminhada também. Quando você tem uma grande experiência, você vê Deus agindo, você vê Deus operando, você está aqui hoje, você vai ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, você escuta aqui testemunhos da parte de Deus, e você sai daqui crendo. Mas talvez venha uma má notícia quando você sai desse culto aqui. E a má notícia, muitas das vezes, faz com que a tua fé diminua. Faz com que você deixe de crer. Há um termo no Novo Testamento chamado apistia, que significa uma falta de fé momentânea. Não é que você deixa de crer, não é que você deixa de acreditar, mas há um momento que a luta, que o problema, que a dificuldade é tão grande, que você não crê, que você deixa de orar, que você deixa de caminhar, que você deixa de ter o mesmo compromisso que você tinha em outro momento da sua caminhada. Só que nós olhamos aqui para a atitude de Jesus. Antes de que Jairo respondesse, antes que Jairo falasse alguma coisa, Jesus ele diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê
somente. Quando o texto diz que Jesus nem acudiu, é que Jesus não deu nem atenção para que aqueles homens falaram. Aqueles homens falaram: a tua filha está morta, Jairo. Jesus não deu nem atenção para eles, se virou para Jairo e disse: tão somente crê, tão somente confia, tão somente continua acreditando no que eu vou fazer, no que eu vou realizar para a sua vida. E assim é, querido, na nossa vida também. Diante de nós nos coloca o que é possível. E nós precisamos olhar para o que Deus ele quer fazer, para o que Ele quer realizar. Nós cantamos aqui em meus louvores que Deus ele pode fazer o impossível, que Ele vai realizar o impossível. Mas quantas das vezes nós colocamos uma barreira para isso? A mulher do fluxo de sangue, ela não coloca barreira. Ela não conta com o não, ela não conta com talvez, ela não conta com o se quiser de Jesus. Ela tão somente sai da sua casa e diz: eu vou tocar nas suas vestes. Eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai operar, eu creio que Ele vai realizar. Porque fé, querido, não é somente crer para esperar. Fé é ação, fé é acreditar para agir. Quando nós olhamos Hebreus capítulo 11 fala em todo o seu capítulo que pela fé, cada herói daquela galeria é falado que pela fé eles agiram, que pela fé eles realizaram. Então fé não é algo que Deus implanta no teu coração para você crer, para esperar, mas fé Deus implanta no teu coração para você agir, e agir com ousadia e intrepidez. Muitas das vezes, querido, Deus ele quer usar, Ele quer fazer, Ele quer realizar, mas falta coragem para tomar posse, para fazer como essa mulher. Eram 12 anos buscando algo novo. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter dito: eu vou esperar a morte, não creio mais que pode acontecer nada. Mas quando ela vê Jesus passando, ela diz: eu vou até Ele. Eu vou tocar em suas vestes, e eu serei curada. Naquele momento, Jairo, ele recebe uma resposta dos homens. Os homens dizem para ele: não tem mais jeito, acabou, Jairo. E quantas das vezes nós recebemos também, assim, algumas palavras: não tem mais jeito, acabou, desiste. Como a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa esse seu Deus e morre, não há mais jeito. Não há mais nada a ser feito. É nesse momento que entra em ação a fé. É nesse momento que nós superamos, é nesse momento que nós reagimos, é nesse momento que nós continuamos a avançar, a realizar aquilo que é vontade e desejo de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus declara de Gênesis a Apocalipse que Deus é um Deus que cura, é um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que faz milagre. Dentro da teologia do milagre, nós não conhecemos nada certo como uma ciência, como algo matemático que pode acontecer, mas dentro do milagre nós sabemos que há um Deus todo-poderoso que quer agir, que quer operar em favor daqueles que clamam, que intercedem pela sua graça. É necessário alguém que clame, é necessário alguém que interceda, é necessário alguém que creia que Deus vai agir. Deus ele age em resposta à nossa oração, querido. Deus ele não age somente pelo que ele deseja fazer, porque é desejo do coração dele abençoar cada um de nós que aqui estamos. O Senhor ele olha diante do céu e já vê toda a dificuldade de cada um de nós. O Senhor ele não sabe somente o dia de hoje, o 4 de abril que estamos vivendo. O Senhor já tem em suas mãos o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 de abril. Ele sabe, querido, como vai estar a minha saúde aqui e daqui também a 10 anos. Eu creio que a minha vida está em suas mãos, a minha vida está guardada em suas mãos, e da maneira com a qual eu me coloco a minha vida nas mãos dele, é como ele também me guarda e me protege. Como você tem colocado a sua vida também diante de Deus. Porque é necessário pensar, é necessário refletir sobre como nós temos conduzido a nossa vida. Por fim, versículo 43, quando Jairo chega até a sua casa, Jesus ele entra ali com Pedro, Tiago, João e os seus pais.
Versículo 43, Jairo já tinha visto Jesus curar a sua filha, só que Jesus dá uma última palavra para Jairo. Ele diz assim: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mandou que dessem de comer à menina. Quando Jesus olha para Jairo e para sua mãe e fala, dá de comer à menina, é porque Jairo e a mãe ainda estavam espantados com o que aconteceu. Porque Jairo já tinha pensado, acabou, não tem mais jeito, a minha filha morreu. O profeta chegou, mas o profeta tinha que ter chegado enquanto ela estava em vida. Só que ali não estava o profeta, ali estava o Messias, ali estava o próprio Deus. E há alguns momentos da nossa vida que nós não estamos nos relacionando como Jesus, como Deus na nossa vida. Nós estamos nos relacionando como um objeto. Nós estamos nos relacionando como um amuleto, que eu uso em algum momento, em alguma circunstância, em alguma hora. Só que quando Jesus ele diz, pode dar de comer, Jesus está falando, ela voltou à vida. A vida voltou. Vamos voltar a celebrar, vamos voltar a caminhar, vamos voltar a viver, porque a sua filha vive. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que cura. Esse é um Deus que age. Esse é um Deus que opera. Esse é um Deus que, quando nós nos movemos em fé em direção a Ele, Ele também retribui, agindo com poder em nossas vidas. Que você possa tomar essa palavra para a sua vida. Que você possa entender que o Deus que nós servimos é um Deus que opera, é um Deus que age, mas é necessário se aproximar dEle, sabendo quem Ele é. Ele não é somente o profeta, Ele não é somente um objeto, Ele não é somente aquele que responde aos meus anseios, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que personifica toda a graça de Deus. Amém? Quero te convidar a estar de pé. O final da história, querido, de Marcos capítulo 5, ele traz um relato de duas curas. Ele traz um relato de duas histórias para alcançar uma terceira história, que é a minha e a sua vida. Mas é necessário entender que nessa história, há três personagens que nós podemos assumir. De um pai aflito, esse pai aflito é Jairo, que ele quer buscar uma cura, e ele só procura a Jesus porque ele está aflito e ele não tinha encontrado mais solução. Porque Jairo é um mestre da sinagoga. E para Jairo e para todo mestre de sinagoga, Jesus era só um profeta. Jesus não era Messias, Jesus não era Deus. Mas só que Jesus era a última alternativa de Jairo. Um pai aflito que procura Jesus. Nós temos procurado a Jesus quando? Só na hora da aflição, só na hora do desespero, só na hora onde eu não vejo, não há mais solução, não há mais para onde ir. Dentro dessas duas histórias, nós podemos assumir o papel de uma mulher determinada. Uma mulher que tinha tudo para desistir, uma mulher que tinha tudo para dizer não, uma mulher que tinha tudo para não mais caminhar. Mas quando ela vê Jesus, ela sabe, é para lá que eu tenho que ir. E essa é a perspectiva certa e correta de todo cristão. Quando eu vejo Jesus, eu tenho a plena certeza que é para lá que eu tenho que ir. Que é ali que está a resposta, que é ali que está a solução. Que a minha vida só tem significado nele. Mas nós podemos também assumir a postura dos discípulos e dos servos. Aqueles que debocharam da situação. Os discípulos, quando Jesus pergunta quem me tocou, eles debocham da situação. Senhor, a multidão é grande, como dizer quem tocou? Aqui nos ensina, querido, que tudo que Jesus fala, eu preciso dar atenção. Tudo que Jesus pergunta tem um propósito. Se Ele está perguntando quem tocou, tem um propósito. Então eu me esforço para fazer o que Ele me perguntou. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda,
mesmo que eu não chegue no meu limite humano, mas se Jesus falou, eu quero entender e eu quero obedecer. Aqueles servos de Jairo chegam com sarcasmo, dizendo: ei, Jairo, deixa Jesus, sua filha já morreu lá, ele não vai dar jeito em nada mais não, já. Deixa isso para lá. Quantas das vezes nós somos esses que traz a má notícia para o irmão, esquecendo que evangelho é boa notícia, esquecendo que nós não somos somente portadores de boa notícia, mas nós somos a boa notícia. Eu sou a boa notícia. Nós podemos assumir esses 3 personagens. E vale a reflexão de como que nós temos agido na vida. Temos sido um pai aflito como Jairo. Temos sido uma mulher determinada como a mulher do fluxo de sangue. Ou temos sido como os discípulos e como os servos, aqueles que vivem desatentos ao que Jesus está falando e ao que Ele está fazendo. Todos os dias que nós viemos a essa igreja, o Senhor, Ele fala do púlpito. Mas todas as vezes que Deus fala, Ele requer de nós respostas. E o Senhor quer saber qual é a sua resposta nessa noite. Quem você é? O pai aflito, a mulher determinada, ou os servos e discípulos desatentos? Que Deus te abençoe, querido.